Olá, oitavo ano. Tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula de hoje, nós vamos fazer a revisão sobre a formação, do segundo reinado, os primeiros anos do segundo reinado. Vamos focar na questão política e na questão da economia. Vamos lá, então. O contexto, político do segundo reinado, ele inicia depois de um período regencial, que começa com a abdicação de Dom Pedro I, desde o ano de 1831 até o ano de 1840. O período regencial, só retornando aqui um pouco, foi marcado por disputas entre grupos rivais. Os progressistas, aqueles que queriam um Estado mais autônomo, autonomia para os Estados, o federalismo, e os regressistas, que eram a favor de um Estado mais centralizado. Então, esses grupos acabaram rivalizando ali durante o período regencial. Nós tivemos primeiro ali, o que foi chamado o avanço liberal, que foi o ato adicional de 1834, através da regência que passou de trina para una, o padre Diogo Feijó, que era ali um progressista, e nesse momento nós tivemos o que foi chamado da primeira experiência republicana, eleições diretas, mais autonomia para as províncias, um federalismo, enfim, aos moldes ali dos anos 30 do segundo reinado, mas sim, uma autonomia para as províncias. E devido a várias rebeliões, as revoltas, como movimentos separatistas como o Farroupilha, por exemplo, que conseguiu se separar do Brasil aí por 10 anos, e dentre outras revoltas que ocorreram durante a regência, nós tivemos a chegada dos regressistas, através de Pedro Araújo Lima, depois da renúncia de Diogo Feijó. Então, tivemos dois momentos na regência. Primeiro, dos progressistas, e depois o governo dos regressistas, um grupo mais conservador. E quando o grupo conservador assume o poder, quem está fora, normalmente, que eram os liberais nesse contexto dos progressistas, começaram a criar uma retórica, uma narrativa de que o Brasil continuava conturbado, continuava daquele jeito, naquela situação de crise, porque não tinha um imperador. O que os liberais queriam era retornar ao poder. E a cartada, a grande jogada ali foi antecipar a maioridade de Dom Pedro II, que estava ainda com 14 anos, ainda faltavam alguns anos para ele se tornar maior, só que os liberais tinham pressa em retornar ao poder e tiveram a grande ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Então, a partir de 1840, começa então o segundo reinado. E os grupos que eram os progressistas passaram a se chamar liberais, nesse contexto político aqui, e os que eram os regressistas, os conservadores. Então, havia essa disputa. Iniciou com a Revolta Liberal de 1842, com as chamadas eleições do cacete, porque o bicho pegou, briga mesmo, pressão ali, durante fraudes eleitorais, isso marcou aí a Revolta Liberal de 1842. Os liberais queriam retornar ao poder, e estavam nesse momento em desvantagem, e o Dom Pedro II só foi encontrar a solução para essa disputa porque ele precisava dos dois grupos, eram grupos de elite, a partir do ano de 1847, quando foi criado o sistema parlamentarista brasileiro, mas um parlamentarismo diferente do parlamentarismo europeu, inglês, onde o rei reina, mas não governa. Aqui era o contrário, no Brasil o imperador reinava e governava. Então, o que ele fazia era revezar os grupos liberais e conservadores no cargo de primeiro-ministro do conselho, ora era um liberal, ora era um conservador, e essa charge ao lado representa muito bem esse contexto. Dom Pedro girando como um carrossel, uma hora passava um conservador, uma hora um liberal, e quem está ali girando essa roda
é a velha diplomacia, né? Era uma forma de conseguir uma estabilidade política aí durante o segundo reinado. De fato, o Dom Pedro conseguiu, né? Essa parte inicial foi marcada por um período de estabilidade depois de um período regencial bastante conturbado. A economia, né, era o café. O Brasil, não só o café, né, nós tivemos a borracha depois aí, como sendo um ativo importante no Brasil, né? O algodão ainda tinha, né? A cana de açúcar, mas o principal era o café, né? O Brasil, a partir dos anos de 1850, teve como o seu grande ativo econômico o café, o baronado do café na região do Oeste Paulista, o Vale do Paraíba, né? Principalmente essa região, e foi importante porque o café proporcionou ali o surgimento, a necessidade, devido à necessidade, né, da questão ferroviária no Brasil, né? Então, precisava escoar o produto do interior para o litoral. Então, o desenvolvimento ali ferroviário no Brasil, a figura de Barão do Mauá, né, surge, Barão de Mauá surge nesse momento. Até uma dica, né, de um filme, o Barão de Mauá, né, está no YouTube, vocês podem encontrar aí tranquilamente. E o café, então, era um ativo importantíssimo, né, na questão de exportação, né? O Brasil começou a vender muito café, começou a surgir ali o baronato do café. E é interessante, né, que a partir do ano de 1850 nós tivemos a proibição do tráfico de escravo, né, de escravo da África para cá, a Lei Eusébio de Queiroz. Nós tivemos também a chegada do imigrante, né? Então tem todo o contexto aí, né, do baronato do café, a chegada dos imigrantes, a mão de obra continuou sendo essencialmente escrava, mas já tinha uma mão de obra livre já nesse contexto, né? E a questão também das linhas de trem, né, a ferroviária que foi desenvolvida no Brasil nesse contexto, nesse momento aí, para escoar o produto para o interior. Nesse contexto, pessoal, passando, né, falando um pouco dessa questão dos imigrantes no Brasil, a chegada dos imigrantes no Brasil nesse momento, nós temos a versão que por causa da necessidade da mão de obra, não deixa de ser, né, porque o tráfico de escravos da África para cá, através da lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia, né, esse tráfico de escravos para cá, nós precisávamos, então, de uma outra mão de obra, né, para suprir essa vacância aí, né, precisava de trabalhadores para produzir nas fazendas de café, nas grandes fazendas de café. E foi nesse momento que chegaram para cá, né, os italianos, os alemães, entre outros. Mas há uma outra narrativa, né, mais na linha sociológica, né, que vai analisar essa questão com mais calma, que é a tentativa de branqueamento da população brasileira, né, trazendo o europeu para cá, o migrante. A ideia era, através da miscigenação ali, branquear, né, a população brasileira, né? O Brasil facilitou, né, a vinda de imigrantes para cá, né? E o fato é que esse objetivo, né, que soa bastante estranho, né, preconceituoso para os dias de hoje, né, não foi atingido, né? Os italianos, os alemães fazem parte, né, da miscigenação, né, do Brasil miscigenado, como os japoneses, né, enfim, vários outros outras etnias, né, outros povos que vieram para cá e acabaram compondo aí a sociedade brasileira como um todo. Mas esse objetivo, né, de fato não se concretizou porque o Brasil ainda continua sendo uma população que tem a maioria entre negros, né, negros e pardos, embora, né, essa política aí teve esse objetivo, né, de eliminar mesmo o Brasil teria que se tornar um país branco, né? Essa era uma ideia. E quem vai analisar muito bem essa situação vai ser o sociólogo Florestan Fernandes, né? Que vai analisar a situação do negro no Brasil, né? Principalmente a partir ali dos anos 50, dos anos 60. E essa questão, né, muito importante. Teve um outro fato interessante nesse momento,
que foi o Congresso Mundial das Raças, em 1911, e foi garantido, né, que o Brasil não teria mais negros em 100 anos. Né? Então, é importante falar dessa questão do café, né, mas abrindo esse leque, né, a questão dos imigrantes, que tiveram sim um papel muito importante, muito interessante. Não são os imigrantes os culpados, né, dessa prática, dessa crítica aqui, né, mas de fato ocorreu no Brasil, né, durante o Segundo Reinado, mas nós temos, né, o sul do Brasil, principalmente São Paulo, né, uma grande leva aí de italianos que tem a sua origem, né, histórica dentro desse contexto aí da imigração, né, da produção do café, ok? Então essa foi a nossa aula de revisão. Nós faremos outras falando sobre a Guerra do Paraguai, a questão da abolição e, consequentemente, a queda do Segundo Reinado. Até a próxima. Tchau.